Você sabia que você pode resgatar uma bolada de impostos que os governos corruptos cobraram ilegalmente de você nos últimos anos? Essa informação sempre foi escondida de você, mas é um direito previsto em lei, basta solicitar da forma correta. Clique no link na descrição do vídeo e veja o passo a passo para receber essa bolada. Mas corre, pois os políticos já estão tentando tirar o seu direito. Meus amigos, muitos pseudo-católicos, católicos de pouca leitura, de pouco conhecimento das profecias e do magistério da igreja como um todo, se chocam, ficam chocados quando eu e muitos outros melhores do que eu dizem que temos hoje duas igrejas, a falsa e a verdadeira, coabitando, convivendo no mesmo espaço. Pois bem, para tirar, para redimir, que não fique dúvidas sobre isso, veio em meu socorro um padre jesuíta. Este padre que vocês estão vendo aqui, chamado Castelli, Padre Nemo Castelli, vem em meu socorro porque ele acabou de tuitar há poucas horas, o seguinte: é um padre jesuíta. Ele entrou na sua conta no Twitter para dizer o seguinte: que profético início de semana. E acrescenta que, essa matéria está aqui no Info Vaticano, e acrescenta que, embora ele sabe que é uma herança maravilhosa para a humanidade, a Catedral de Nossa Senhora de Paris, a Catedral de Notre-Dame, é um tipo de igreja que tem que terminar de morrer mesmo. Uma igreja, diz ele, semelhante a um museu, insignificante para a vida, que cuida da instituição e cujas regras os distanciam de Deus. Pois bem, sem querer entrar muito no tema religioso especificamente, mas usando um pouco o significado da linguagem, a simbologia da linguagem, seria bom que alguém explicasse para esse senhor, este suposto padre jesuíta, Nemo Castelli, que os museus, se a igreja fosse um museu, ainda assim seria quase que sagrada, porque os museus contam a história da humanidade, contam parte da nossa história e servem para que recordemos como foi o nosso passado, como foram os nossos ancestrais, para que tenhamos uma base, um fundamento para seguir adiante. A nossa civilização é também toda ela uma expressão verbal e linguística, não só os museus. Quando lá numa determinada praça vemos uma estátua com um senhor sobre um cavalo e uma espada na mão e perguntamos quem foi, quem é esse, por que está aqui, alguém logo responde: esse senhor libertou a nossa pátria no século tal, ele era defensor da liberdade, por isso está com a espada na mão, pois teve que lutar contra os inimigos da pátria, assim por diante. Estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo do que é a linguagem. Por que temos cemitérios com túmulos e nomes entalhados nas pedras dos túmulos? Uma linguagem. Ali está alguém que teve uma vida, e ali está alguém que merece ser lembrado por outros, portanto, continua existindo como forma de linguagem. Não estou falando em termos religiosos. Mas para esse jesuíta, esse rapaz aqui, vou colocá-lo de novo aqui, esse rapaz bem ao estilo moderninho, para esse, tanto importa o que foi feito no passado, tanto importa o que o passado nos fala. Ele é do tipo moderno e esse modernismo é exatamente aquilo que se coloca contra toda a tradição católica.
portanto ela precisa ser destruída. É preciso uma evidência maior de que temos duas igrejas hoje convivendo, ou melhor, dois tipos de católicos hoje convivendo no mesmo espaço? Este é um falso católico e um falso padre, porque não quer apenas destruir a linguagem do passado. Ele quer também destruir o significado de uma igreja com 800 e tantos anos de história. Qual é o significado? O significado de que a fé produziu um grande país, a fé produziu uma nação generosa, vibrante, forte culturalmente, mas também a mesma fé produziu santos como São Luís, cujo manto ficou guardado por muitos anos dentro dessa catedral que ontem se incendiou. Quem foi São Luís? São Luís foi um rei da França que à noite disfarçava-se de quase como um mendigo e saía pelas ruas de Paris, pelos becos escuros e fétidos de Paris, para cuidar dos leprosos. O rei saía todas as noites disfarçados para levar o conforto, medicamentos, alimentos aos leprosos. O seu manto estava lá, naquele museu, segundo este jesuíta. Destruir a igreja, destruir um templo, é destruir toda a nossa história. E é justamente isso que essa gente quer. Destruir o passado para começar uma nova igreja. Sem Cristo, sem linguagem, sem passado e sem os seus exemplos. Não tardará e Cristo estará completamente fora dessa nova igreja. A consagração deixará de existir e no lugar santo será colocada uma abominação. Começou assim. Começou com este incêndio ontem, esse terrível e simbolicamente terrível incêndio, e terminará com a abominação colocada no lugar santo. Nós ontem entramos numa nova fase da vida da igreja. A fase em que os demônios que lá se infiltraram aproveitarão do momento para dizer: sim, ela está morta. Agora, sobre ela, virá a igreja da vida, a igreja dos pobres. Tudo isso é uma enganação, tudo isso é um populismo barato que visa justamente a destruição total da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, da presença de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Porque só quando a Eucaristia for suprimida, aí sim poderá vir o anticristo sobre a terra. E é para isso que essa gente toda está lutando. Até depois, amigos.